E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gleyber Cardoso, bem-vindos ao Reino Distante. Cara, eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui hoje que é: as suas ações geram consequências no mundo inteiro à sua volta. As suas ações não vão dizer só sobre você, não vão fazer consequências só em você, só na sua vida particular. Tudo que você faz, ou até mesmo que você deixe de fazer, vai gerar algum tipo de consequência na sua vida, mas também na vida de quem está à sua volta. Então, seus pais, seus amigos, seus pastores, seus professores, qualquer pessoa à sua volta, as pessoas que você ainda vão conhecer, as suas ações podem interferir nisso tudo. Então, eu reprovei no colégio, só eu que vou receber a consequência, não sei por que meu pai tá grilado comigo. Ou então eu saí da igreja, não sei o que os outros têm a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser, as consequências vão cair sobre a minha vida. Cara, nunca é somente sobre você. Por mais que as consequências sejam suas, ok, mas um monte de gente vai estar debaixo dessas consequências. Vai afetar um monte de pessoas, vai sair respingando para todo lado. Antes fosse só sobre a gente. Antes fosse as coisas que a gente fizesse gerasse consequências só sobre nós, mas não, vai respingar consequência para todo mundo, meu irmão. Tem uma passagem muito massa na Bíblia que fala exatamente sobre isso, sobre as suas ações não dizerem apenas sobre a sua vida, não gerarem consequência apenas na sua vida. Essa passagem está em Josué capítulo 7. A gente vai falar sobre o pecado de Acã. Aqui a história é mais ou menos assim. O povo de Israel está no deserto, caminhando em direção à terra prometida, e aqui Josué já está liderando o povo, já está à frente do povo de Israel, conduzindo a terra prometida. E nessa caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida, em direção ao lugar que Deus prometeu para eles, eles iam passando por algumas cidades. E aí eles iam guerreando contra essas cidades que não deixavam o povo de Israel passar. E o povo já estava bastante acostumado em Deus sempre dar a vitória para eles. Por onde o povo passava, o povo de Israel era temido, porque Deus sempre dava a vitória para eles. Até chegar um certo momento que o povo de Israel foi passar por uma cidade chamada Ai, e eles levaram uma surra. Um monte de gente morreu, os caras tiveram que sair correndo, e o povo da cidade saiu correndo atrás deles, e agora um monte de gente ao redor estava sabendo que o povo de Israel tinha perdido uma guerra, então a moral deles abaixaram. Ou seja, se o povo de Israel vier, nós vamos quebrar uma porrada também. E Josué falou: meu Deus, e agora vai todo mundo ficar sabendo disso, o povo vai cercar a gente, nós estamos lascados e eu que tô à frente disso aqui. Aí vem Deus e fala pra Josué: ô cabeção, calma aí, respira. Deixa eu te falar o porquê que isso aconteceu. Então vamos ler aqui a palavra em Josué capítulo 7. A partir do versículo 2 vai dizer assim: Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que ficava a leste de Betel, perto de Betel-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deixaram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Como eu disse, aqui o povo de Israel ia lutar e sempre saía com a vitória. E aqui dessa vez o povo levou uma surra. A galera lá de Ai botou todo mundo para correr. Aqui no versículo 5 fala assim: e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Mano, um monte de israelitas começaram a morrer. Eles subestimaram a cidade porque eles já estavam confiantes. Não precisa de mandar muita gente não. Mande lá uns 2 mil, 3 mil soldados, tá de boa pra limpar a cidade lá pro povo de Israel inteiro passar. E aí Josué ficou super triste. A Bíblia fala que Josué rasgou suas vestes e jogou terra na cara e ficou desanimado e quase entrou em depressão. Os outros líderes israelitas também vieram junto com Josué. E oh meu Deus, o que vai ser da gente? Vamos morrer. E agora? Quem poderá defender-me? Quem? E agora todo mundo vai cercar a gente, e até que chega lá no versículo 10, e Deus vai falar com Josué o que está acontecendo. Porque Josué tava tipo assim: ó, Deus, por que o Senhor fez a gente passar o Rio Jordão, atravessar pro lado de cá, sendo que a gente vai morrer aqui? Vai morrer todo mundo aqui antes se a gente ficasse do lado de lá. Logo Josué que combatia o desânimo da galera. Josué que outrora animou o povo falando: os gigantes não vão matar a gente.
Se Deus deu a terra prometida pra gente, então nós vamos matar esses gigantes como se fossem gafanhotos. Nós vamos comer eles como se fosse um pão. Mas agora a tristeza, o desânimo caiu sobre Josué. E aqui no versículo 10 fala assim: o Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito? Com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Aqui, quando o povo de Israel passava pelas cidades que Deus ia dando vitória para eles, uma cidade não deixava o povo de Israel passar e eles faziam guerra com essa cidade, limpava tudo e o povo de Israel passava, porque Deus dava vitória. Porém, Deus falava bem assim, ó, destrói tudo. Não pega nada disso aí, porque esse povo são adoradores de outros deuses. Eles santificam tudo deles a outros deuses, então não se misture com essas coisas. E aí Deus está falando aqui para Josué que algumas pessoas estão pegando essas coisas, anátemas das cidades, coisas santas oferecidas a outros deuses e trazendo na bagagem, juntamente na caminhada do povo de Israel. Deus estava retirando a presença dele por causa disso. Versículo 12. E por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Aqui está falando de quem está pegando essas coisas e levando nas bagagens. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Deus está falando assim, ó, essas coisas que vocês pegaram, quem pegou isso aí, se vocês não destruírem isso, se vocês não acabarem com as pessoas que estão roubando coisas da cidade onde vocês passam e trazendo no meio da bagagem de vocês, coisas oferecidas a outros santos, a outros deuses com D minúsculo, eu não vou ficar mais no meio de vocês. E aí não adianta vocês irem guerrear, porque eu não vou estar com vocês para dar vitória para vocês. E aí começa a saga de Josué para saber quem é que tinha roubado essas coisas. E aí Josué pensa assim, poxa, mas como é que eu vou descobrir quem pegou essas coisas? E no versículo 14, Deus fala que é para Josué fazer um sorteio entre tribos, entre os grupos de famílias, entre os chefes de famílias, até chegar no responsável. E esse responsável iria ter que pagar pela morte de todos os israelitas que morreram na guerra. Então no versículo 14, Deus fala assim para Josué: amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. Aqui alguns teólogos falam que esse sorteio era feito através de pedras marcadas. Então você pegava um monte de pedra, sendo uma delas marcada, e sorteava no meio da galera. E aí quem saísse com a pedra marcada era o sorteado. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de família por grupo de família. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado. Ele, a sua família e tudo que possui. E Josué então convocou toda a galera, todas as tribos de Israel. Imagina Josué falando que vai fazer um sorteio para indicar quem foi o responsável pela derrota do povo de Israel. Imagina o alvoroço que não deu. Imagine as famílias, as tribos falando, nossa, será quem vai ser sorteado? Será quem foi o culpado? Ah, eu acho que foi aquele fulano, eu acho que foi aquela família, eu acho que, cara, deve ter sido um alvoroço muito grande. Então agora aqui que comecem os jogos. Josué levantou de madrugada, o aviso já estava dado que ia acontecer o sorteio e o último a ser sorteado, a família que fosse sorteada, o chefe de família que fosse sorteado, era o responsável pela derrota do povo de Israel. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel apresentar-se tribo por tribo e começou o sorteio. O sorteio indicou a tribo de Judá. Então foi feito o primeiro sorteio, jogaram-se as pedras marcadas e as tribos foram escolhendo as pedras, cada tribo escolheu uma pedra e a tribo que tirasse a pedra marcada era a tribo sorteada, as outras poderiam se retirar. Imagina as outras tribos, a galera... Ufa, não foi ninguém da nossa tribo, não foi ninguém daqui, tô de boa agora. E todo mundo assistindo, mano. Imagina essa cena, todo mundo assistindo esse sorteio. Lembrando, eram 12 tribos de Israel. E agora que a tribo de Judá foi sorteada, dentro de cada tribo existiam vários grupos de família. É como hoje existe a família Guimarães, existe a família Cardoso, existe a família Lima. E todas essas famílias faziam parte da tribo de Judá. Então agora que escolheu a tribo de Judá, vamos ver qual família vai ser sorteada, entendeu? Versículo 17. Em seguida mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá. E aí foi fazendo o sorteio e o grupo de Zerá foi indicado. Mano, imagina todo mundo aqui que tinha o sobrenome de Zerá. Todos os primos falando, nossa, quem foi? Foi ele, aquele ali tem cara de bandido, hein? Se foi você, eu vou te quebrar na porrada, viu? Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo.
e aquele alvoroço e aquela discussão, mas agora que já escolheram a família de Zerá, agora vamos chamar todos os chefes de família. Foi chamado o grupo de Zerá, família por família, e a família de Zabde foi indicada. E o funil tá só apertando mais. E para finalizar o sorteio, versículo 18, finalmente foi chamado a família de Zabde, homem por homem. E Acã foi indicado. Cara, esse sorteio todo deve ter sido uma cena magnífica. Uma pressão, uma tensão no ar. E então chegou em Acã. Imagina todo mundo acusando Acã. Todo mundo... Meu Deus, Acã, logo ele! Era esse clima que eu imagino que tava aqui na hora. Mas o que Acã fez? Eu imagino que Acã, no meio desse sorteio todo, e ele devia estar lá no cantinho assim, Não vai dar eu não. Não é possível, nunca ganhei um sorteio de quermesse. Não vai dar eu não, vai dar eu não. E aí ele foi sorteado. Mas o que Acã fez, mano? Versículo 20, Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor. Agora já que deu eu mesmo, então deixa eu falar logo. O Deus de Israel, vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. E aí Josué mandou os homens ir lá na barraca dele, fuçar tudo lá, ver se achava as coisas, e o pessoal achou as coisas como Acã tinha dito, enterrado lá na barraca dele. Versículo 24, aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, e os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse, por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha, e puseram em cima de um montão de pedras, que está naquele lugar até hoje. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Pesado, hein, mano? Mas lembrando que aqui nós estávamos no tempo da lei. Era olho por olho e dente por dente. Aqui nós ainda não estávamos no tempo da graça. Se fosse nos dias de hoje, após a morte de Jesus, tenha certeza de que Acã teria uma segunda chance, que Acã teria a graça sobre a vida dele. E é por isso que Jesus veio nos salvar. Jesus está pronto para te dar uma segunda chance, independente do que você fez. E quando eu li essa passagem, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser, e o filho de Acã? O que ele tinha a ver com isso? E as filhas de Acã? O que elas tinham a ver com isso? E o futuro deles? Cara, por causa de uma ação que Acã fez, ele acabou com a família dele inteira. Mano, até o jumentinho, o que o jumentinho dele tinha a ver? As ovelhas dele tinham a ver? Nada. Mas por causa de uma ação que Acã fez, gerou consequência no mundo inteiro que cercava ele. Todos nós temos um mundo que nos cerca. Um mundo de parentes, um mundo de amigos, um mundo de convivência social, e tudo isso foi afetado, tudo isso pode ser afetado através das consequências das suas ações. E a consequência aqui, infelizmente, foi ter que sacrificar Acã, porque ele tirou a presença de Deus no meio do povo de Israel. A consequência da ação de uma pessoa fez uma nação inteira perder a guerra. Então pense sobre isso, pense nas suas ações e saiba que se você fez alguma coisa errada, se você fez como Acã, simplesmente ficou com muita vontade de pegar algo que não era seu, de fazer algo que não agradava a Deus, de fazer algo que seus pais não aprovavam, cara, hoje você tem um perdão de Jesus. Hoje você tem direito a uma segunda chance. Então confesse a Deus, se arrependa dos seus pecados e use essa segunda chance. Não faça como Acã, que a família dele foi destruída por causa da consequência de uma ação. E não haja pensando somente em você. Então o vídeo de hoje é esse, galera. Tome cuidado com as consequências das suas ações. Saiba que as suas ações envolvem muito mais pessoas que você nem imagina. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se fez sentido pra você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe os nossos próximos conteúdos, siga nossas redes sociais. Tamo junto, valeu, até a próxima.